Olá pessoal, estamos em mais uma videoaula e na videoaula de hoje nós iremos falar sobre vetores e strings na linguagem C, tá? Então se você quer aprender a trabalhar com vetores e strings, já vai deixando o seu like, não se esquece de curtir e compartilhar com seus amigos, tá? Esse curtir e compartilhar ajuda bastante o meu canal, beleza? Então let's go, vamos aprender aí esses dois assuntos, tá? Dentro desses assuntos aí, vamos aprender a função rend, define, char string e get, tá? Então, o que consiste um vetor? Um vetor, ele é uma variável, que essa variável, em vez de eu alocar apenas um espaço da memória, eu consigo delimitar n espaços na memória, tá? Então, se lembram lá nas primeiras aulas que eu falei para vocês sobre a alocação de espaço na memória, que ele pega o valor da variável e armazena esse valor na memória, e aí a gente tem uma referência da memória para isso. Então, o que seria o vetor? O vetor ele seria também uma variável, porém ele tem uma capacidade de, em uma única variável, armazenar n valores aí, tá? E para que ele consiga armazenar esse n valores em uma única variável, o que é que ele faz? Ele faz referências, tá? Então essas referências a gente pode ser referências através de nomes ou através de índices, tá? Por exemplo, eu tenho aí um vetor de nomes, tá? E esse nomes aí eu posso simplesmente colocar nome, aí depois o segundo índice sobrenome, o terceiro índice nome do meio e o quarto índice como o último nome, tá? Assim a gente conseguiria dividir um nome completo nessas partes. E também dá para a gente ter os índices numéricos, tá? Então os índices numéricos eles começam a partir do zero, tá? Por que o zero? Porque na computação a gente sempre começa a contar a partir do zero, tá? Então a gente está declarando uma variável e a partir do momento que que a gente declara ela como um vetor, eu defino o tamanho desse vetor. Por exemplo, um vetor de 4 posições. Então, esse vetor de 4 posições ele vai ser 0, 1, 2 e 3. Tá? Então, essa é a ideia lógica de um vetor. O vetor é extremamente utilizado em programação. Por isso que é importante entendermos bem como funciona e o que seria um vetor. Tá? Então, vamos a um exemplo. Na declaração de um vetor, a gente pode declarar da seguinte forma. Observem aí. Então, temos aqui um exemplo da declaração de um vetor. Temos aqui o tipo, certo? A gente vai dizer se ele é char, se ele é double, se ele é float. O nome do nosso vetor e entre colchetes aí temos o tamanho que nós definimos no vetor. Então, esse tipo aí, ele pode ser int, double, float, como eu acabei falando. O nome ele indica qual é a referência do vetor, que seria o nome dele, e o tamanho indica se ele tem um tamanho 3, se ele tem um tamanho 4, se ele tem um tamanho 10. Tá? Então, ali é a forma conceitual e aqui seria a forma prática da gente declarar esse vetor. Então, aqui temos um vetor, o tipo do dado dele é inteiro e o nome dele é números e ele aí vai ter o quê? 10 posições. Tá? Então, quando nós declaramos essas 10 posições aí, nós garantimos o quê? Nós garantimos que o espaço de memória necessário para armazenamento de todos os elementos sejam reservados. Então, eu reservei um espaço na memória, porém, nesse espaço da memória eu vou alocar 10 o quê? 10 espaços aí. Então, a partir de uma alocação, que é o vetor, eu vou alocar 10 espaços na memória. Tá? Então, esses lixos de memórias no vetores, quando a gente declara só o vetor e a gente não faz nenhuma atribuição, simplesmente ele fica ocupando o espaço da memória lá e é denominado lixo de memória, tá? Esse espaço fica deixando de ser ocupado por outra variável, por quê? Porque ele alocou aquele espaço e a qualquer momento ele vai receber essas atribuições, tá? Então, a partir do momento que você declarou o vetor, é importante você utilizar, tá? Mas não é obrigado a utilizar todo o tamanho do vetor, depende do que você for fazer e do problema que você vai resolver. Então, como é que faz para a gente armazenar os valores no vetor? A gente tem aí o vetor e o vetor ele é composto por o quê? Por índices. E para cada índice do vetor, a gente vai especificar um valor, tá? Então, vamos a um exemplo.
Aqui a gente tem o vetor números com 10 posições. Quais são os índices deles? O índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, no índice 1 eu vou armazenar um valor, no 2, no 3, no 4 e assim sucessivamente. Só que o que é que acontece? Quando a gente declara esse vetor e a gente vai começar a armazenar os valores, tem várias formas da gente fazer atribuições. E uma delas, nós fazemos atribuições a esses índices, é acessando diretamente os seus índices. Então, ó, aqui a gente tem a nossa variável números, e eu estou dizendo que a posição 0, que é a posição referente ao índice 1, vai receber o valor 6. E a posição 4, que nesse caso aí, ele vai ser o índice 3, tá? Ele vai receber um valor menos 10. Então, eu consigo fazer a atribuição dos valores do vetor de forma estática, que seria eu informar de forma manual para cada índice. Eu tenho um vetor de 10 posições e para cada índice eu vou estar informando de forma manual. Para cada índice vai receber tal valor. Ou então eu posso utilizar um laço de repetição para definir aí que para cada índice ele vai armazenando um valor. Mas aí vamos ver mais à frente. Então, temos um exemplo aqui de como é que seria isso daí. Essa atribuição que eu acabei de fazer aqui no slide 7. Tá? Então, nesse exemplo aqui a gente pode ver o seguinte. Temos o nosso vetor números com as 10 posições e eu aloquei valores apenas no índice 0 e no índice 4. Observem que os demais índices ficaram vazios. Por quê? Porque eu não fiz nenhuma atribuição. Então, esses espaços ficaram livres para receberem novos valores aí. Aqui a gente tem um exemplo de como é que ficaria ele no código, diretamente no código do C, tá? Então, nesse exemplo aqui, declaramos o nosso vetor com 10 posições e eu disse que o vetor números, na posição 0, ele vai receber 6. E na posição 4, ele vai receber quem? Menos 10. Então, quando eu imprimir isso aqui, qual vai ser o resultado? O resultado, ó, eu estou executando aqui meu arquivo, tá? E vai dizer aí, número 0, no caso números, colchete 0, equivale a quem? A 6 e aqui menos 10. Então, temos aí a saída de dados, o valor que existe na posição 0 do vetor e o valor que existe na posição 4 do vetor, que é menos 10. Então vamos a um outro exemplo aqui. Nesse outro exemplo aqui do C, a gente declarou o nosso vetor, mas observem o seguinte, ó, que eu fiz uma atribuição e dentro dessas chaves aqui, eu já fiz o quê? Eu já fiz a atribuição completa dos 10 valores que existem nos 10 valores de cada índice. Então, por exemplo, no índice 0, eu disse que o valor dele vai ser 1. No índice 1, eu disse que o valor dele vai ser 3. E assim sucessivamente, tá? Então, aqui, dessa forma, eu consegui inicializar, eu consegui atribuir a esse vetor aqui os 10 elementos, tá? Ah, mas aqui ele não está dizendo o índice, simplesmente você só está passando o valor. Exatamente. Porque eu estou passando aqui o valor e automaticamente ele já vai indexar o vetor, tá? Então ele já vai, se eu coloquei o 1 aqui, então significa que ele vai estar na posição 0. Se eu coloquei o 3 no índice 1 aqui, significa que ele vai ser o índice 1. E assim sucessivamente, tá? Então, nessa sequência aqui, é a sequência dos índices, tá? Indo de 0 até 9, beleza? Como eu já fiz a atribuição em todo o meu vetor, no caso com os 10 elementos, eu estou utilizando aqui o método de saída para poder visualizar os dados do vetor que está no índice 7, no índice 2, no índice 3 e no índice 8. Então, quais são os valores que estão no índice 7, no 2, no 3 e no 8? Então, se a gente visualizar isso aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, no 7 está o 15, no 2, na posição 2, vai estar o 5, ó, que na verdade o 2 ele é o 3, tá? Como eu tinha falado anteriormente, pelo fato dele começar com 0. E o 3 vai ser o 7 e o índice 8 vai ser o 17, tá? Beleza, só que observem o seguinte, ó, essa foi uma forma utilizando a inicialização já passando todos os valores. Mas se eu tivesse aí e tivesse a necessidade de imprimir todos os 10 elementos do vetor, como é que eu faria? Aí eu utilizaria um laço e esse laço aí eu iria percorrer todos os elementos do vetor, certo? Como é que eu faria para acessar esses índices? Através do laço for, temos aqui a inicialização
condição e incremento. E temos o método de saída printf, que no printf eu estou fazendo o quê? A string, estou mostrando aqui o i, que vai ser o valor inteiro, e aqui o valor do índice dele aí, tá? Então eu vou dizer o seguinte, que para esse índice aqui, quando ele percorrer cada laço, no caso de 0 até 9, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar o índice do vetor e depois ele vai mostrar o valor que existe naquele vetor. Então, números índice, ele vai percorrer de quem? De 0 até 9, mostrando o índice e o valor, tá? Então, qual seria o resultado disso daí? Para a posição 0 vai imprimir 1, a posição 1, 3, a posição 2, o 5 e assim sucessivamente. Então, ele conseguiu percorrer aqui todos os elementos do vetor, imprimindo aí o valor do índice e imprimindo também o valor que existe para cada índice. Então, o índice da posição 4, qual é o valor que tem nele? 9. O índice da posição 5, qual é o valor que tem dele? 11, tá? Então, é assim que a gente consegue acessar os elementos do vetor, tá? Então, a gente entra agora em outra parte interessante de vetores, que seria o quê? Seria gerar valores aleatórios para os vetores. Então, em vez de a gente estar digitando isso aqui de forma manual, eu vou estar digitando isso aqui, vamos gerar de forma randômica aqui cada valor desse aqui e atribuir ao vetor, para que a gente não tenha todo esse trabalho aqui de ficar colocando os números. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza aí um método chamado sRand e rand, tá? Então, quando trabalhamos com vetores, é como necessitarmos gerar valores aleatórios para sermos armazenados em suas posições. Para tal, a linguagem C trabalhamos com as funções sRand e rand, disponível na biblioteca time.h. Então, a partir de agora, para que a gente possa utilizar esse recurso, a gente tem que estar utilizando esse time.h para utilizar essas duas funções. Adicionamos esse time.h aí logo no início da nossa aplicação, tá? Onde tem std io.h. Embaixo dele a gente vai colocar esse time.h. Tá? Então, nesse time.h aí, a gente vai conseguir importar a biblioteca e vai conseguir usar esses métodos aí, sRand, tá? Então, o segundo passo é gerar uma semente que nos permite obter números aleatórios, pseudo, tá? Essa semente é gerada pela função sRand time_null, tá? Que deve ser colocado logo após a declaração das variáveis. Então, esse sRand time_null aqui, pessoal, o que significa isso? Esse gerar umas sementes, como assim? E esse time? A gente tem aqui sRand, tá? Vocês se lembram lá quando a gente trabalhou com a biblioteca Math, né? Que a gente chama funções para ver o quadrado, para ele seno, cosseno, né? Então, seria uma função para gerar números randômicos. Então, esse sRand aqui, o que é que ele está fazendo quando eu passo esse time aqui? Eu estou chamando sRand e dentro do parâmetro do sRand eu estou passando outra função e essa outra função eu estou passando null. Então, nesse momento, quando eu chamo esse time aí, ele vai pegar o clock do computador, o tempo de execução, e para cada vez que eu executar isso aí, ele vai pegar o clock atual do computador, do processador. Então, com isso aí, ele vai garantir que o número gerado ele seja diferente, tá? Então, toda vez que eu for gerar o meu número aleatório, dessa forma sRand time_null, ele vai garantir que o número gerado vai ser diferente da sequência que foi feita a primeira vez, tá? A função render, como é que a gente pode utilizar ela, tá? Então, a função render aí, nós utilizamos a chamada dela e depois a gente utiliza essa porcentagem aí, tá? Então, efetuando os dois passos anteriores, já podemos utilizar o método rend, que permite obter valores inteiros aleatórios dentro de um limite pré-definido. A função rend deve ser utilizada precedida do operador matemático porcentagem e do valor inteiro que indica o limite superior dos valores que podem ser gerados, tá? Então, vamos ver na prática como seria isso daí. Para que a gente possa gerar valores aleatórios utilizando o método rend, a gente vai colocar aí, no caso, o quê? Vamos fazer a chamada do método rend, porcentagem e o tamanho, no caso, do valor que eu quero que seja gerado os valores aleatórios. Quando eu digo 10 aqui, significa que ele vai gerar valores aleatórios de quem? De 0 até 9. Por que 0? Porque em computação começa com o 0, tá? Então, ele vai gerar valores randômicos aí de 0 até a 9, tá?
Isso possibilita perceber que os valores máximos sempre será um valor menor que o limite inteiro especificado, ou seja, exemplo, como 10, teremos um valor aleatório máximo de 9, tá? Então, de 0 a 9. Por quê? Porque ele está começando com o 0 aí. Então, como é que ficaria esse exemplo na prática aí no código? Então, a gente tem a declaração das nossas variáveis valor e limite. E aqui, ó, gerar uma semente necessária para obter números pseudo-aleatórios, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Dessa forma que ele vai pegar o time do computador, no caso do processador, e ele vai garantir que ele sempre gere uma sequência diferente da que foi gerada. Tá? Então, tem um método de leitura aqui, scanf, lendo qual vai ser o limite, eu digo, ó, quero gerar aqui um limite, por exemplo, de 5. Então, rend, porcentagem 5, ele vai gerar um valor de 0 até 4, tá? E aqui ele vai mostrar o valor gerado desse exemplo aí. Ou então a 10, ou então a qualquer valor, tá? A gente tem aqui, ó, gerar um número aleatório pseudo-aleatório entre 0 e o limite menos 1, escolhido pelo usuário, tá? Então vamos ver a execução desse código, como é que ficaria. Eu digitei 10 aqui, e quando eu digitei 10, o valor aleatório que ele mostrou aqui foi quem? Foi 3. Foi digitado aqui o valor 100 e o valor aleatório que ele gerou foi de quem? Foi de 73. Então, especificando aí o limite, ele vai gerar um valor aleatório a partir desse limite. Então, de 0 até o limite, quer dizer, tá? Desculpa. Valores aleatórios entre 0 e o número aí, beleza? Então, a gente tem aqui um outro exemplo, que nesse exemplo aqui a gente tem preenchendo um vetor com números aleatórios, tá? Então, como é que faz para a gente preencher um vetor com números aleatórios, em vez de a gente estar digitando todos os valores do índice? Então, observe o seguinte, ó, que eu acabei não falando nos slides anteriores, ó, include time.h. Depois do stdio, embaixo dele eu coloquei o time.h. Senão, essa função não vai funcionar, tá? Então, temos um laço de repetição e no momento do laço de repetição, quando eu estou passando aqui de 0 até 9, para cada índice do vetor, eu estou gerando um valor aleatório rend, no caso usando o método rend, de 0 até 12. Tá? Então eu vou armazenar no vetor aí os valores aleatórios de 0 até 12. E aqui, logo em seguida, no método de saída, vetor índice, eu estou chamando o índice da execução do laço de repetição, inicialização, condição, incremento, e aqui ele vai me mostrar para aquela posição que ele está sendo executado no laço, qual vai ser o valor que vai ser executado nele aí, tá? Qual vai ser o resultado? Ó, rodamos aqui 3 vezes e ele mostrou a primeira sequência, a segunda sequência e a terceira sequência aí, preenchendo o vetor com as 10 posições de forma aleatória, tá? Vamos agora entrar em outra parte da nossa aula, que seria esse define, tá? Então, o que seria esse define? Define, ele é um trecho de código que ele é bastante utilizado em bibliotecas, tá? Esse define aí, imagine ele da seguinte forma, ó. Imagine ele aí como uma constante, tá? Então, a gente tem aí o nome define, hashtag ou jogo da velha, né? Como preferir. Eu falo define, no caso escrevo, e digo o nome da minha constante e qual vai ser o valor atribuído. A gente pode lembrar isso aqui como se fosse um pi, tá? Então, no momento que a gente está fazendo o nosso código, eu quero declarar uma constante. Então, para a gente declarar essa constante, a gente pode usar o define aí, tá? Então, como seria um exemplo prático disso daí? A gente declarou o pi, ó. Define pi. E eu vou dizer que o valor dele vai ser o quê? Vai ser 3,14. Então, definimos a constante. Pi recebe 3,14. Se a gente for executar esse código aqui, ó, como é que ficaria? Nesse caso, ele faria o cálculo do comprimento, tá? E aqui eu passaria o pi. Observem que no momento que eu declarei ele aqui, eu posso fazer a chamada dele, tá? Então, é só uma observação quando for utilizar o define, tá? Quando a gente for utilizar o define, como é importante que a gente utilize aí sempre a declaração dele em caixa alta, tá? Por que isso? Porque assim, a partir do momento quando a gente for trabalhando no nosso código, programando, e a gente vir uma variável que ele está sempre todo em caixa alta, a gente já vai identificar logo que é uma constante. Então, isso daí é uma recomendação de boas práticas de programação, tá? For declarar uma constante, declara ele em caixa alta, tá? Beleza? Então, qual seria o resultado? Eita, ele acabou cortando um pouco aqui. O raio da circunferência, eu disse que é 4, ele mostrou aqui 25,13. Raio da circunferência 2, ele mostrou aqui o comprimento 12,51.
e 7, tá? E aqui a gente tem outro exemplo da constante. Criamos aqui uma constante define, tan e lim. E no momento da execução eu disse, ó, no for aí a condição vai de 0 a tan, que tan é quem? É 5. E ele vai pegar aqui o gere valores randômicos com lim. Quem é lim? Lim é 21. Então ele vai gerar valores aleatórios de 0 até 20, tá? Então bem tranquilo aí o uso das constantes no C. E aqui o resultado seria, ó, ele gerou números aleatórios, tá? De 0 a 21, beleza? E agora a gente entra em outro assunto, outra parte da nossa aula, que seria a definição de strings, tá? A definição de strings, quando a gente está trabalhando com vetores, os vetores de strings são caracterizados como char, tá? Dizemos então que trabalhamos com strings, porém eles são char, tá? Então, vamos lá. Dentro desse contexto, podemos definir strings como um conjunto de caracteres ou ainda um conjunto de elementos de tipo char. Então, como é que a gente trabalha com strings? Lembrando que o char, a gente armazena apenas um valor do tipo caractere para ele. Só que quando a gente tem um conjunto, por exemplo, um nome é um conjunto de caracteres. Então, esse conjunto ele é denominado como o quê? Como uma string, tá? Cada caractere, ele vai ter aqui um índice e um valor. Um índice e um valor, tá? Então, por isso que quando a gente está declarando aí, no caso, um nome, esse nome aí, ele acaba sendo um vetor. Por exemplo, rua, eu disse aqui que ele é do tipo char e a rua ele vai ter 20 posições, tá? Então, declaração da string vetores char acontece da mesma forma como vimos para vetores inteiros, tá? Onde o char é o tipo dos elementos que compõem a string. Rua é o nome de uma string e 10 é o tamanho da string, tá? Como é que faz para a gente informar valores para essa string? A gente pode utilizar aí os gets, tá? Então esses gets aí é uma função nativa do C que a gente pode estar passando valores. Tem como a gente fazer com scanf também, tá? E tem como a gente fazer com o get. Então, de acordo com a sua familiarização que você achar melhor, você pode utilizar. Para o scanner tem apenas uma observação. Você tem que colocar o S lá, que a gente vai ver mais à frente. Então, como é que ficaria esse código aí? Nesse caso aí, ó, a string ele vai representar, no momento que a gente for fazer a chamada nele, de S, tá? Então, no momento que a gente for imprimir a rua, a gente vai botar print S, que é para dizer que o tipo do dado, o valor e no caso a variável, tá? Então, quando a gente for utilizar ele, vai sempre utilizar com o S aí no método de saída, para representar a variável, tá? Final da string, caractere /0, tá? Quando precisamos percorrer uma string, utilizamos normalmente um laço de repetição e é preciso identificar o seu término como condição de parada para o laço, né? Para tal, a string possui um caractere especial /0 em sua última posição, indicando o seu término, tá? Então, quando a gente está percorrendo aí um vetor, para indicar que a string ele terminou, a gente utiliza esse caractere aí. No caso, automaticamente ele já bota esse caractere /0, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo. Eu tenho esse for, inicialização com o 0, o A, e rua diferente de quem? Rua diferente de /0. Então, ele vai percorrer o meu laço aí, né? No caso, ele vai percorrer o laço e quando ele chegar aqui em /0, como a gente sabe que /0 é o final, ele vai fazer o quê? Ele vai atender a condição e vai sair do laço, tá? Então, essa é uma das formas aí para a gente verificar o final de uma string, /0, tá? Então, como é que ficaria isso aí? A gente tem aqui um exemplo de uma string char rua 20. Eu disse aqui as 20 posições. E observem o seguinte, ó, para as 20 posições, eu acabei armazenando valores de caracteres. No caso, formou aqui Pedro, espaço e Ivo, tá? Então, no momento que eu for imprimir aqui, eu chamo o S dentro da minha string aí e a variável, e observem que o resultado vai ser o quê? Pedro e Ivo. No caso, o vetor char, ele vai representar quem? Vai representar um conjunto de caracteres, um conjunto de strings. É tanto que aqui ele mostrou Pedro e Ivo, mostrou o nome completo, tá? Então, como é que faz para a gente pegar esses dados como entrada do usuário? A gente utiliza aí o gets, tá? Então, a gente utiliza o gets. Declarei aqui o meu vetor de strings, rua com 20 posições. Se você está usando o Linux, utiliza o fpurge aí para limpar o buffer de memória. Se você está utilizando o Windows, utiliza o flush aí stdin, tá? Get rua, e aqui ele vai imprimir o nome da rua e aqui ele vai mostrar
a saída dessa string aí, bem tranquilo, tá? Essa parte. Então aqui qual seria o exemplo? Ó, Rua Júlio da Costa, tá? Bem tranquilo. E se a gente fosse utilizar aí um laço for, pessoal? Para a gente utilizar o laço for, a gente seguiria aquele mesmo exemplo que a gente viu anteriormente. Declarei aqui o vetor, declarei a sua leitura de dados, a sua entrada de dados, e aqui eu fiz o laço for e vou percorrer ele até quando chegar nesse barra aqui, nesse barra 0, e ele vai imprimir aí, no caso, até essa parada aí, até quando ele for diferente disso daí. E o resultado vai ser o que? Rua Júlia da Costa, o tamanho da string, nesse caso aqui, esse A aqui, a gente definiu o tamanho dele, né? E ele imprimiu também Pedro Ivo, tá? Então são esses dois exemplos aí da gente estar trabalhando com os vetores de strings, tá? Então era isso, pessoal. Nós aprendemos aí o que é um vetor, tá? Aprendemos aí como a gente declarar um vetor, vimos aí vetores de inteiros, vetores de strings, aprendemos aí a parte de como percorrer um vetor, tanto de forma estática e também como percorrer um vetor de forma dinâmica através de um laço. Depois disso, vimos aí como a gente faz para percorrer, como é que faz para a gente definir constantes, que a gente utiliza o define. E por fim, nós vimos aí o vetor de string, tá, pessoal? Beleza? Então era essa a nossa aula de hoje. Se você curtiu, deixe o seu joinha, tá? Já compartilha com seus colegas e amigos, deixe suas sugestões e comentários aí embaixo que eu vou ter o prazer de responder a vocês, tá? Um forte abraço e até mais.